Hoje nós vamos adentrar nas aparições de Nossa Senhora. Mas para isso, nós precisamos compreender dentro do contexto como é que a igreja compreende o que é uma aparição. Porque senão a gente fica uma coisa meio solta. Né? Eu já vi muitos grupos, às vezes, de internet, mas Nossa Senhora disse isso, o Papa está desobedecendo. Não, peraí, não é desse jeito. Tenha calma. Existe uma revelação universal e existem as revelações particulares. A revelação pública, aquela que é a universal, é a ação de Deus que se revela de forma literária, escrita no Antigo e no Novo Testamento, e chega à sua plenitude com a vinda de Jesus. E fica concluído com o Novo Testamento. Então, tudo que é essencial para nós está revelado na pessoa de Jesus Cristo e se encerra com o Novo Testamento. Então, não vai aparecer nenhuma novidade. Se aparecer alguma novidade, já digo para você, saia correndo. Não importa quem aparecer para você. Se algum disser assim, não, olha, eu estava andando na rua e Nossa Senhora me disse que apareceu para mim e me disse que no dia 23 de março de 2027 o mundo vai acabar. Não se preocupe, não é Nossa Senhora. Ou é uma visão da sua cabeça ou é o demônio. Nossa Senhora não é. Porque se contar alguma novidade, não é cabível. Então, a revelação, ela se finalizou na pessoa de Jesus Cristo e temos por escrito nas Sagradas Escrituras e se finaliza no Novo Testamento. Isso que nós chamamos de revelação pública, a qual nós devemos adesão de fé. O que é adesão de fé? É obediência da inteligência, adesão da inteligência, a palavra correta é submissão da inteligência e adesão de vontade, que é diferente de outros tipos, de qualquer outro tipo de revelação. Então, ela é a revelação pública e ela é essencial, a qual nós somos chamados a aderir com esta fé. Então, por exemplo, nem tudo nós aderimos com fé na nossa vida. Por exemplo, quando o abade do mosteiro lá chega para o monge e diz, olha, eu quero que você mude de cela, a obediência que o monge tem dele não é uma obediência de fé, é uma obediência religiosa. Qual é? César quer dizer que ele precisa dizer, o monge precisa dizer assim, o abade me disse, então é a vontade de Deus, no sentido de que a revelação é o que Deus quer. E eu não posso discordar disso, eu tenho que obedecer. Não. Apesar dele ter que obedecer, ele não precisa concordar. Há uma diferença substancial. O que é revelação de fé é aquilo que nós precisamos submeter a nossa inteligência e obedecer com a nossa vontade. E isso tudo é da revelação pública. E o centro da revelação pública é uma pessoa, chama-se Jesus Cristo. Essa revelação pública, apesar de ter se encerrado com os apóstolos, tem uma expressão muito bonita que Bento XVI usa aqui no documento de um grande papa, São Gregório Magno, que diz: as palavras divinas crescem com quem as lê. Então, apesar da revelação ter se encerrado, nós podemos sempre descobrir coisas novas, não diferentes, naquilo que a gente está lendo. Então, a igreja, ao longo do tempo, lendo a Bíblia, você pode ver que várias vezes, o que ele está dizendo? Que quem ler as Sagradas Escrituras, em espírito de fé, a palavra vai crescendo, a revelação vai sendo melhor compreendida. De uma forma nova. Mas vou dar um exemplo claro. Quando eu nasci, eu já era um ser humano, eu já era um homem, e todas as minhas características fundamentais estavam em mim. Com o tempo, muitas coisas vão ser descobertas, mas não podem mudar. Um dia ninguém pode chegar para mim, não, o César é um macaco fêmea, e não pode. Porque tem coisas fundamentais que são desde o início, ninguém pode mudar. Isso é revelação
pública. A gente pode descobrir coisas novas. Quando eu nasci, não era perceptível com 2, 3 anos de idade que eu ia ficar careca. Então se descobre algumas coisas novas sem mudanças essenciais. E tem certas descobertas que a gente não prestava atenção. Então, como a revelação é o próprio Jesus, e São João da Cruz diz, há em Cristo uma riqueza inesgotável. Nós sempre podemos descobrir coisas novas. Não novidades, não coisas diferentes, mas coisas novas. E, basicamente, esse crescimento do conhecimento se dá por 3 coisas. Estudo dos fiéis, a meditação, estudo dos fiéis, pela revelação dos místicos na igreja e, pelo seu ponto mais importante, pelo ensinamento dos bispos, do magistério da igreja, que vai retirando coisas novas do mesmo e único riqueza, sem ter coisa diferente. Isso nós chamamos de revelação pública, ela é universal. Dentro disso que nós estamos vendo aqui, existem as revelações privadas, que é tipo a revelação dos místicos, que é quando se enquadra a aparição de Nossa Senhora de Fátima. A aparição de Nossa Senhora de Fátima é como uma revelação mística, como a do Santa Maria Margarida Alacoque, lá do Coração de Jesus. É uma revelação que a igreja tem como uma riqueza, mas é uma revelação privada. O que é isso? É uma forma, prestem atenção, é uma forma de compreender melhor a revelação pública. O conhecimento de Jesus. Como é que a gente discerne isso? Discerne, vendo. Como é que a gente discerne quando alguém tem alguma visão, alguma aparição? Com a sua concordância com a revelação pública. Dá um exemplo, nesses dias, o Papa Francisco esteve aqui em Portugal e perguntaram a ele da aparição de Medjugorje. Qual era a opinião dele do Papa Medjugorje? Ele disse, olha, Bento XVI, ainda quando ele era Papa, ele criou ele até brincou dizendo que criou uma super comissão de teólogos, né? Só grandes teólogos. Ele disse, olha, grandes mesmo, muito grandes. E disse, a conclusão, eu não vou dizer tudo, mas em base à conclusão tem 3 coisas dessa comissão que chegou. Uma, separar as aparições da infância das adultas. Como se essa assim, as da infância até que a comissão simpatizou com elas. Dos videntes. Até que as de depois não. A comissão não ficou bem segura dessas contínuas conversas. Foi o que ele falou. Contínuas conversas, não, as primeiras, como se tinha mais sinais genuínos. A segunda, as que continuam, não. E ele disse, terceiro, o local pastoral, que a comissão chegou à conclusão que aquele é um local que pastoralmente dá bons frutos. São 3 coisas distintas. Então, o que essa comissão fez? Prestem atenção. Comparou a revelação pública com o ensinamento privado. O que isso contribui? O que isso traz de novo? O que isso ajuda a esclarecer e melhorar a nossa compreensão da revelação pública? O critério para saber se uma revelação é ou não autêntica é primeiro, se ela contribui. Depois, não é revelação. Assim, pelo menos para contribuir. Nossa Senhora aparecer para você e dizer assim, olha, eu quero que você reze o texto e ame a Jesus Cristo. A igreja diz, tudo bem, ela apareceu, mas isso não esclarece nada de novo, não traz nada de novo. Nem de novo ao ponto de ajudar, nem de novidade ao ponto de ficar contra. Ela simplesmente é importante. Nossa Senhora, Lúcia e os meninos vão dizer, aparecem para eles várias vezes. Mas só as aparições do dia 13 de maio aos 13 de outubro são contadas como revelação privada. As outras
Não. Santa Maria Margarida de Alacoque, do mesmo jeito. 3 aparições do coração de Jesus. Mas ela conta na vida dela que ela viu mais de 80 vezes. Mas só é contada aquelas 3. A igreja só faz análise daquelas 3. As outras, não. Porque as outras têm a ver, talvez, com a vida dela. Então, isso não conta como revelação privada, como algo que contribui. Por isso que a gente vai ver nas aparições de Fátima e nas outras a demora da igreja se manifestar sobre as manifestações. As manifestações, as aparições, seja lá o que for. Para analisar em que grau aquilo pode ser verdadeiro. E requer tempo, uma análise, para se perceber se aquilo é uma revelação privada ou não. Autêntica. Então, só para a gente retomar o ponto fundamental, a revelação pública é a que se revela nas Sagradas Escrituras, que se encerra, que se planifica na pessoa de Jesus e se encerra no Novo Testamento. Não vai ter novidades. Vai ter simplesmente novas compreensões de verdades já conhecidas, mas não percebidas. Porque tem muita coisa que já existe em você desde que você nasceu, que você só vai descobrir daqui a algum tempo. Aí eu não sabia que era assim. Daqui a pouco vão fazer uma ressonância magnética, não sei o quê, vão descobrir que a veia de cá não passava por aqui, passava por cá, mas você já nasceu com isso. Não foi que apareceu agora. Você já tinha. Então a revelação pública é isso. Todo conhecimento necessário já nos foi revelado. As revelações privadas, elas só fazem criar uma nova, vamos dizer, uma visão mais apurada de algo, perceber com mais clareza algo. E é isso que a gente precisa compreender quando a gente vê as aparições Nossa Senhora e os segredos. A gente tem que compreender dentro dessa dinâmica de aparição como revelação pública e a revelação privada. O que foi que a igreja concluiu com as aparições de Nossa Senhora de Fátima? Que eram autênticas revelações privadas. O que é privada não significa não é para os outros saberem. É que ela tem um valor dentro, que ela só tem valor dentro da revelação pública. Então, ela é reconhecida uma autêntica aparição pela igreja dentro da perspectiva de como revelação privada. Fundamental para que a gente não desenvolva desequilíbrios na nossa vida espiritual e na nossa vida de fé. Tem gente que é louco por aparição, por ver não sei o quê, por ver... Não, se alguém me diz que Nossa Senhora está aparecendo naquele lugar, eu não vou. Eu sou a primeira pessoa a não ir. Não vou. Não tenho simpatia nenhuma por esse tipo de coisa. Não tenho simpatia por novidades. O essencial da minha fé. Quando a igreja reconhece algum local que é fundamental, que Nossa Senhora apareceu, aquele lugar é comprovado, eu tenho uma maior alegria de ir. Mas eu não gosto de novidades. Saiba de uma coisa. Quem nos santifica é a vida ordinária, não é a vida extraordinária. Nada de coisa. Eu gosto de fazer... Tem gente que diz assim, igual eu conheci gente assim, na quaresma eu não faço isso, eu não faço aquilo, faz 15 mil penitências. Aí eu pergunto à pessoa, você vai à missa no domingo? Não, não vou não, mas eu faço muita penitência. Mas não fez nada. Você não fez nada, meu irmão. Você está fazendo a coisa mais maluca do mundo. Veja o que é ordinário. O que é ordinário? O que é o normal? O que precisa ser feito? O dia a dia. Não é rezar muito que torna a gente certo. É rezar certo, da forma certa, na hora certa. Nada de coisa extraordinária. A gente, como diria Santa Teresinha, ao êxtase eu prefiro a monotonia do sacrifício. Uma vida sacrificada, igualzinha todo dia. Ela disse, eu prefiro isso,
Por que ela preferia? Não é porque ela gostava de sofrer, é porque ela notava que a vida comum santifica mais do que um êxtase. A vida comum, vivida como ela deve ser vivida. Um padre como deve ser padre, uma mãe de família como deve ser mãe de família, um pai de família como deve... Uma vida comum ordinariamente. E a revelação pública é o que é ordinário, é o comum. Comum porque é comum a todos nós. Nós acreditamos tudo nisso, que Jesus é o Filho de Deus, que é Deus que veio morar no meio de nós. Isso é a nossa fé comum, é a nossa fé ordinária. Que a Virgem Maria é a nossa mãe. Quer apareça ou não apareça, não interessa, ela continua sendo a minha mãe de todo jeito. Essa é a minha fé. O resto são coisas extraordinárias. Se este extraordinário for comprovado pela igreja e nos ajudar a viver o ordinário, eu não vim aqui para Fátima para ver Nossa Senhora, porque seria extraordinário. Eu vim aqui para Fátima para celebrar a aparição dela, que já é confirmada. Eu venho de forma ordinária, não de forma extraordinária, de forma comum. Né? De ver, de testemunhar a minha fé, não precisa que ela apareça. Primeiro que eu sei que ela é minha mãe, mesmo que ela apareça. E se ela aparecer em algum lugar, eu vou celebrar aquilo com a maior alegria do mundo. Sem jamais pedir que ela apareça para mim. Porque ela já é minha mãe, já é suficiente. Né? E o meu amor, a minha devoção e a fé a ela. Então essa é a dimensão extraordinária e ordinária. Outra coisa, um ponto a mais para a gente precisar a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Que tipo de visão eles tiveram? Existem 3 tipos de visões na igreja, que se compreende na vida espiritual. Um é a visão física, que como diz lá no povo lá do Nordeste, eu vi com esses olhos com a terra de comer. Conhecem, né? Vocês conhecem essa expressão? Né? Eu vi, Então, é uma visão física. O que é uma visão física? É uma visão que é feita com o nosso globo ocular, com a nossa retina, com essa retina, né, que é a terra há de comer, né? É isso que é visão física. Quando você viria essa visão, existe esse tipo de visão física, que você vê fisicamente. O segundo tipo é a visão que chama-se visão interior, que Santa Teresa vai chamar isso de visão imaginativa. A visão a que se forma uma imagem interior. Apesar do nome ser imaginativo, não é porque não é uma imaginação, não é que você criou, não é um fenômeno psicológico, não. Mas se forma dentro da sua estrutura, na sua imaginação. Não, é uma visão interior. Você pode estar de olhos fechados e você vai ver tudo, você vai ver aqui Nossa Senhora, vai ver uma cachoeira ao lado dela, mas não é que a cachoeira esteja aqui e Nossa Senhora esteja aqui. A imagem foi impregnada dentro da sua alma, dentro do seu interior. E você vai ver com o seu mundo. O que significa? Você vai ver com as imagens que você já tem. Por exemplo, esse segundo nível de visão que se enquadra a visão de Nossa Senhora de Fátima. Foi uma visão interior que os pastorinhos. Como é que sabemos bem claramente? Porque os outros não estavam vendo. Se fosse uma visão física, todo mundo que estava ao redor viria. Então, foi uma graça que impregna na alma deles uma imagem sobre aquilo ali. Tanto a imagem de Nossa Senhora, como os segredos, porque os segredos ou as revelações foram todos de imagens. Eles viram o inferno, eles viram um homem de branco andando, então são tudo imagens. É imagens que vão passando como um filme para eles. Então Nossa Senhora aparecia e aquilo era impregnado na mente e no coração. Preste atenção, não é que eles imaginavam, é que eles, por um dado momento, era dado uma graça deles perceberem o mundo sobrenatural. Essa é uma graça relativamente comum. Quando eu digo relativamente comum, é que, vira e mexe, você vai ver alguém que percebe
percebe a presença de Deus, percebe a presença de Nossa Senhora, percebe a presença dos anjos. É uma visão interior. Você percebe. Esse é o segundo nível. E existe um terceiro nível de visão, que é a visão propriamente mística, e a visão que Santa Teresa vai chamar de intelectiva. É uma visão que não se vê. É uma visão sem imagem. Que você é dado a você compreender as coisas. Chama-se visão porque você está apreendendo, conhecendo coisas. Mas é mais uma revelação que você vai compreendendo. Nesses 3 graus, por mais estranho que pareça, porque, como diria Padre Zezinho, o reino de Deus é a terra do contrário. As visões crescem quanto menos você vê. A visão física é a visão mais baixa, a visão interior é a intermediária, e a visão que não se vê é a visão mais profunda. É a visão que ela é propriamente da vida mística, mais, vamos dizer assim, quem usa a linguagem mais comum já do castelo interior, são as visões mais típicas da 7ª morada em diante. São visões intelectivas, sem imagens. Então, são esses 3 graus. Então, os meninos tiveram as visões interiores. Então, já compreendemos. Depois de ter compreendido o que é revelação pública e de ter que é revelação privada, agora nós enquadramos, já sabemos que é privada, e agora sabemos que tipo de visão é. Porque quando foi apresentado, foi bem claramente. As visões dos pastorinhos são visões proféticas no estilo das visões bíblicas. Então a gente já sabe, mas já sabe como, se você sabe fazer léxico, você vai saber, como é que chama? Ler bem as revelações ou os segredos de Fátima. Porque ela se enquadra literalmente como se é uma visão bíblica. Usando as mesmas características, as mesmas estruturas, porque ela é uma visão interior. E qual é a característica mais importante dessa visão interior? Ela se revela a partir do seu mundo. O que significa isso? Se você é uma pessoa que mora na Europa e só conhece o mundo frio, ela vai aparecer imagens do seu mundo. Se você morasse na floresta amazônica, você ia ter uma visão com onça, com jacaré, com coisas. Se você morasse no deserto do Saara, você ia ver uma visão com areia, camelo, então, dentro do seu mundo. Então, as visões que aquelas crianças tiveram estão dentro do mundo que era possível elas conhecerem. E é muito bonito quando Deus faz isso. Ele, para conversar conosco, ele aceita a nossa língua. Falar a nossa língua, usar o mundo que você conhece. Se você for um médico, ele vai falar como você sendo médico. Se você for analfabeto, ele vai falar com o seu mundo de analfabeto. Ele se submete ao seu mundo porque ele quer conversar com você. Para que você entenda. Todo bom professor é assim. Ele não dá aula com o que está na cabeça dele. Ele dá aula com os alunos que estão na frente dele. Com o que ele tem. Então, foi assim que foi a visão que eles tiveram. Uma visão interior. Que nem foi física, nem foi uma visão espiritual. Mas uma visão imaginativa, uma visão interior. Se desejarmos um dia estudarmos mais e compreender melhor como era essa divisão das visões e por que visão física é bem abaixo de uma visão interior e a visão interior é bem abaixo de uma visão espiritual, é só se a gente estuda o maior especialista disso, São João da Cruz, subida ao Monte Carmelo. Ele explica detalhadamente o que é uma visão física, qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco, qual é o risco de uma visão física. Visão interior, do mesmo jeito, ele explica qual é o ponto forte, quais são os desvios, os riscos que podem fazer. E é interessante,
Ele vai dizer, só a visão mística é segura. Só a terceira. Ele diz, a visão física o demônio pode reproduzir, a visão interior o demônio pode reproduzir, mas a espiritual jamais. Essa jamais. Ela é guardada a um segredo tal que é um tipo de comunicação entre Deus e a alma que o demônio não tem acesso, não sabe nem como, nem o que foi falado, nem como. Então é totalmente proteção total. Sigilo com, como é que chama? Com código de... Com criptografia. Como é que chama? Criptografia. Vai criptografar. Você para ele e ninguém consegue ter acesso àquilo ali. Por isso que é a forma mais segura. Por isso que não é tão bom querer ver nada. Porque não é seguro. Não é seguro. São João da Cruz diz, nunca queira, porque você se expõe a um grau de risco altíssimo. Não queira. Se queres crescer na comunhão com Deus, não queira nada destas coisas extraordinárias de visão, nem de ouvir, nem de nada, a não ser, claro, quando Deus o faz é porque Ele o quer, então Deus é Deus, né? Mas Ele diz, desejar, jamais. Se põe a risco, quem deseja ter algo extraordinário. Se põe um risco muito grande. Principalmente aquelas coisas que são mais chamativas são as piores, são as mais arriscadas. Então, não busquemos, né? Ainda bem que quem correu o risco foi Jacinto, Francisco e Lúcia. Não fui eu. E eles correram risco e graças a Deus, com um século depois, nós estamos vendo que eles correram risco, conseguiram caminhar no caminho certo e nós estamos vendo hoje os bons frutos. Mas é um caminho arriscado. Prefiro todo dia acordar, fazer minha Lex, minha laude, rezar meu tecinho, amar meus irmãos e servi-lo. Né? Isso está mais seguro. Assim eu tenho mais certeza de chegar no céu do que tendo nada de extraordinário. Né? Então, depois de ter nesse pano de fundo, vamos começar um pouco já as aparições propriamente ditas. Chegamos agora a 13 de maio de 1917, era um domingo naquele ano. Era um domingo naquele ano e os pastorinhos, como sempre, estavam caminhando, levando as suas ovelhas. E nós vamos ver que a aparição de Nossa Senhora, ela tem, o pano de fundo bíblico dela é muito forte. Primeiro nós vamos ver quase que evidente, como todas as grandes manifestações, a transfiguração. A aparição segue o mesmo caminho da transfiguração. A transfiguração pode ser explicada em 3 palavras. 1, luz. 2, beleza. 3, palavra. Tem luz, beleza e palavra envolvido. É semelhante à aparição que Jesus faz a Paulo no caminho para Damasco. É uma luz, existe beleza envolvida e existe uma palavra envolvida. E é o que veremos bem claramente aqui na aparição. Lúcia disse, sobre uma pequena azinheira viram uma senhora. A descrição que dela faz Lúcia é magnífica e revela seu assombro frente a uma senhora lindíssima. A primeira coisa, é uma senhora lindíssima. Você nunca vai ver uma aparição de Nossa Senhora que os videntes não digam a mesma coisa. Fátima, Salete, da Medalha Milagrosa, Lourdes. Seja a primeira definição que o vidente faz, ela é lindíssima. Guadalupe era uma senhora lindíssima, ou uma senhora ou uma jovem lindíssima. Então, primeiro é uma coisa de beleza.
Era uma senhora vestida de branco, mais brilhante do que o sol. Então, de novo, estamos lembrando da transfiguração de Jesus. Ela era mais... Ou, Apocalipse 12, uma mulher vestida de sol. Mais brilhante que o sol. Difundia uma luz mais clara e intensa do que um cristal cheio de água límpida, atravessada pelos mais ardentes raios de sol. As crianças estavam muito próximas da senhora. Então, a azinheira era de 1,5 m. As criancinhas deviam ter mais ou menos lá 1,20 m por aí da turma. Então, elas estavam a uns 30 centímetros assim dos pés de Nossa Senhora. Só quem ganhou dela foi a aparição lá da Medalha Milagrosa. Porque da Medalha Milagrosa, ela colocou os braços em cima das pernas de Nossa Senhora. Nossa Senhora sentou numa cadeira, e ela sentou, e a cadeira está lá até hoje. Você está lá, você vê, e ela sentou e ficou conversando com Nossa Senhora com os braços, né, em cima do colo de Nossa Senhora. Nossa Senhora escolheu uma árvorezinha de 1,5 m de altura, então elas ficaram muito perto. A senhora disse, engraçado que ela está retribuindo o anjo agora, né? Não tenham medo. Então, claro, evidente, está lembrando da anunciação, né? O arcanjo chega para ela, não tenhas medo. Ela aprendeu o que fazer, como lidar com o nosso medo agora. Ela viu o que o anjo fez com ela e está retribuindo agora. Não tenhas medo. Não lhes faço mal. E aí vem a pergunta fantástica de Lúcia. De onde a senhora vem? É quase ler o Evangelho de João. Qual é o grande drama do Evangelho de João? Aonde Jesus vem? Eles querem saber o grande debate do Evangelho de João é de onde Jesus vem. Aonde vem? E perguntou Lúcia. Só que Lúcia foi melhor do que os fariseus. A Virgem Maria respondeu claramente, igual começa o Evangelho de João. Eu venho do céu. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e desceu. Ela, claro, não é Deus, mas agora já está no céu. Ela vai dizer, minha origem é o céu, é a eternidade, não é do mundo comum. E é tão interessante, eu fiquei impressionado dessas últimas vezes que eu estava lendo, como ela compreende. E quando você vê no Evangelho, todo o debate do Evangelho de João, tentar descobrir de onde Jesus vem, e como Lúcia consegue captar isso muito forte. Pelas perguntas. Ao encontro desse primeiro encontro de Nossa Senhora com os meninos aqui, com os pastorinhos, é o inverso do Evangelho de Nicodemos. Jesus querendo dizer para Nicodemos que ele vinha do céu, e Nicodemos tentando entender, eu vou entrar na barriga da minha mãe, ele não consegue captar que Jesus fala de coisas eternas. Ele quer compreender coisas humanas. Mas ela capta logo. Quando ela disse, e o que veio fazer aqui? Que pergunta fantástica, né? Lúcia, ela é fantástica. Ela pergunta, mas o que você veio? Já que você é do céu, né? O que você está fazendo aqui no meio de nós, né? Devia ficar lá vai ser melhor do que aqui. E ele vim lhe pedir que venham aqui durante 6 meses consecutivos. No dia 13 de cada mês, a esta mesma hora. A senhora disse, não, meu intuito é que você venha. Ela perguntou primeiro de onde ela veio, depois o que ela veio fazer aqui. Ela veio fazer isso. Aí, como Lúcia compreendeu que ela vinha do céu, ela, diferentemente de Nicodemos, foi bem melhor do que Nicodemos, começou a fazer perguntas do céu. Que coisa fantástica, né? Ela captou o diálogo, que o Nicodemos levou o evangelho todinho para descobrir isso. Ela diz, também eu irei para o céu? Ela não vai perguntar nada dessa terra. Ela vai perguntar coisas do céu. Coisa inteligente. Já pensou se alguém chegasse para mim agora, você vem da onde? Da Alemanha. Eu disse, e aí, como é que é a Argentina? O nosso grande problema de oração é isso, que nós falamos com Deus coisas da terra e Ele quer falar conosco do céu. Mas ela captou.
Também eu irei para o céu? Perguntou Lúcia. Nossa Senhora disse, sim, irá. E aí ela, e a Jacinta? Também. E o Francisco? Ele também irá, mas primeiro deverá rezar muitos terços. Disse, olha, vai, os 3 vão para o céu, dá um terço. E depois, Lúcia, diante da senhora que vinha do céu, mas tentava se informar exatamente se os priminhos um dia iriam para o céu. Tendo recebido a resposta, em Ajustrel tinha morrido, havia pouco tempo, 2 moças que a vidente conhecia. Aí ela, de novo, olha como ela é esperta. Maria das Neves está no céu? Ela vai perguntar às defuntas da época, né? Do momento, as defuntas do momento. Aí ela, Maria do céu, Maria das Neves já está no céu? Nossa Senhora, já. E a Amélia? Nossa Senhora está ainda no purgatório. Depois, de novo, aqui a anunciação é com toda a sua força. Depois a senhora pergunta, queres oferecer-se a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser lhe enviar, como ato de reparação pelos pecados que é ofendido e da súplica pela conversão dos pecadores? Quando a gente é muito apegado na terra, a gente pensa no sofrimento. Mas se você dilatar um pouquinho no coração, você vai ver a gentileza de Deus, por meio da Virgem Maria, de perguntar a uma criatura algo. Mas Deus já tinha feito isso com Nossa Senhora. Perguntou a ela se ela aceitava ser mãe do filho dele. Agora Nossa Senhora, que pergunta, é muita humildade de Deus. Não se centre nos sofrimentos, centre na grandeza de um Deus tão grande que resolve fazer uma pergunta a uma criatura. Ele que tem o domínio de tudo, Ele que governa tudo, Ele é o poderoso, Ele domina, Ele pode dar a vida, o amor, a gente não podia nem existir. Diz que aquela santa, tem uma santa, na verdade não é santa, é beata, que Jesus apareceu no fim da vida dela e perguntou para ela, Jesus crucificado, uma carmelita muito mística, que aí perguntou para ela, de que forma você quer morrer? Ela deu um sorriso e disse, Senhor, nem em vida eu fiz o que eu quis, porque nem com a morte eu vou querer escolher como é que eu vou morrer. Não quero. Escolhe de qualquer jeito. Eu vou aceitar de qualquer jeito. É muita humildade de um Deus perguntar algo para nós. Se a gente topa ou não topa fazer alguma coisa. E assim, por meio da Nossa Senhora, Deus pergunta àquelas crianças, você topa? Você aceita? Tem uma missão particular na igreja, você aceita? Né? E, nesse momento, eles respondem juntos, sim, queremos. Então, aí Nossa Senhora diz, então vocês terão de sofrer muito, mas a graça de Deus será a consolação de vocês. Está melhor do que Bernadette. Porque Bernadette, Nossa Senhora disse para ela, nesta vida terrena tu não terás felicidade, só na vida eterna. Né? Então a felicidade vai ser tudo na vida eterna. E olha que Bernadette topou, viu? Ela é mais inteligente do que a gente. Então, nesse momento, verifica outro fato extraordinário, importantíssimo. Lúcia conta, na hora que elas disseram sim, e Nossa Senhora disse essa palavra, então vocês terão que sofrer muito, mas a graça de Deus será a consolação de vocês. Ao pronunciar essas palavras, a Virgem Maria abriu as mãos, comunicando uma luz intensa, uma espécie de reflexo que saía dela e nos penetrava no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus.
é a melhor definição que eu já vi até hoje de contemplação. O que é a graça da contemplação? É fazer-nos ver-nos em Deus. Como diria São Paulo, a nossa vida está escondida em Cristo. Que era aquela luz de forma mais clara do que víamos no melhor dos espelhos. Então, levados por um impulso interior que também nos fora comunicado, caímos de joelhos e repetíamos com o coração aquela oração que o anjo tinha ensinado a ela. Qual? Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, adoro-vos do Santíssimo Sacramento. Passado algum tempo, a senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias para obter a paz no mundo e o fim da guerra, que eles estavam em plena Primeira Guerra Mundial. E, a partir dali, eles tomados por esse momento de beleza, é um mergulho, a imagem é muito clara, é igual a manifestação da transfiguração, é a Virgem Maria que está ali, mas a experiência é toda uma experiência de Deus. Eles são envolvidos em Deus. Vamos dizer assim, a vocação, a missão própria da Virgem Maria, nos introduzir na vida divina, nessa vida de contemplação. Então ela traz, e essa luz é toda a graça de contemplação, porque o que é a contemplação? É uma luz que penetra a nossa inteligência e ilumina o nosso coração. É uma luz que ilumina a nossa inteligência e aquece a nossa vontade. Então, muitas vezes, algumas pessoas podem achar que uma oração contemplativa vai fazer lexo. Agora chegou a hora da contemplação, aqui eu vou voar. Não. É a sua inteligência ser dissipadas as trevas da ignorância em relação a Deus e o seu coração ser aquecido de amor para com Ele. Essa é a contemplação. Todas as vezes que nossa inteligência é dissipada das trevas do engano de nós mesmos, de quem é Deus, da nossa pequeninez, dessa mania de ficar grudado nessa terra e só achar que esse mundo aqui que existe, quando acontece isso, a inteligência é iluminada. E todos nós temos essa experiência de vez em quando, ou numa lexo divina, ou num momento de oração, ou numa missa, ou numa palestra. Parece que de uma hora para outra a nossa inteligência se abriu. E a gente às vezes tem vergonha da nossa própria ignorância. Quando nós acontecemos isso, é uma luz. Talvez de baixa intensidade. Os pastorinhos tiveram essa luz de alta intensidade. E essa luz que também aquece o nosso coração, que faz com que o nosso coração, aquilo que aconteceu com os discípulos de Emaús. Lembra os discípulos de Emaús? Quando reconheceram Jesus no partir do pão, não ardia o nosso coração quando escutava ele explicar as Escrituras. O que é essa luz? Essa luz que dissipa as trevas da mente e aquece a frieza do nosso coração. E quebra o gelo do nosso coração. Foi isso que os discípulos de Emaús tiveram a caminho. Essa luz, naquela aparição, teve aquilo com toda a força. Aqueles meninos tiveram, depois de ter tantas experiências com o anjo, eles são mergulhados numa graça de contemplação profunda. Por isso, especialmente o Francisco vai ficar extremamente contemplativo de fenômenos. Mas todos eles vão ter uma sabedoria, um conhecimento, que é um tipo de conhecimento que une a inteligência e o coração. Eles serão pessoas sábias, apesar de serem crianças e analfabetas. Elas serão sábias. Por quê? Ela é uma graça de sabedoria, é um conhecimento saboroso, que é próprio da iluminação da contemplação. Foi isso que Nossa Senhora fez para ele. Semelhante quando Jesus apareceu com os discípulos e abriu a mente dos discípulos para entender as Escrituras. Foi isso que a Virgem Maria fez com eles. Abriu a mente e aqueceu o coração deles, para que tudo que fosse referente a Deus os atraísse
fortemente. Eles começaram a serem pessoas que tinham toda uma docilidade de compreender o mistério de Deus. E é isso que foi acontecendo aqui, que a gente, ali em Anjostrel. Depois que as pessoas foram sabendo, as pessoas pulavam nos pés, caíam de joelho nos pés das crianças, daqueles pastorinhos, para perguntarem algo, para contarem algo, porque aquelas crianças tinham algo que não era delas. Elas tinham algo de Deus na vida dela. Concluindo a primeira aparição, eles, como vai dizer Lúcia depois, estão inebriados de felicidade. Eles estão felizes, estão alegres. E principalmente a Jacinta. A Jacinta estava enlouquecida de felicidade. Lúcia disse que parecia que ela ia se arrebentar por dentro, porque ela não conseguia se controlar, de tão feliz que a Jacinta estava. Ela estava tão efusiva, e ela repetia o tempo todo, voltando para casa: mas que linda senhora! E ela não tinha controle sobre isso, mas que linda senhora! Só que, claro, evidente, a Lúcia era mais velhinha e já estava colocando a mão na cabeça. Meu Deus, eu sei o que isso vai ocasionar. E começou a brigar com a Jacinta. Olha, você não vai dizer, ela não vou dizer, você não vai dizer. Começou a brigar com a Jacinta o tempo todo no caminho. De vez em quando parava a Jacinta, só que a Jacinta dizia, sim, não vou dizer a ninguém, mas dizia, mas que linda senhora. E ela, não, olha, eu estou vendo, você vai falar. Não vou, acredite em mim, não vou. Mas que linda senhora. Ai, que linda senhora. E aquela coisa continuou. E as piores suspeitas da Lúcia se cumpriram. Primeiro, porque ela era criança. Segundo, eram duas famílias distintas. A família de Lúcia era extremamente rigorosa. Só que a Jacinta era de uma família diferente. Que ela tinha confiança nos adultos. Os pais e as mães, ela tinha muita confiança. Então, ela não conseguiu se conter. Vendo a mãe, ela dizia, vi Nossa Senhora. Aí, claro, evidente, o que a mãe fez? A santinha, né? Viu Nossa Senhora? Que bom, você é muito santinha. Tá certo, você viu Nossa Senhora. Claro, ninguém vai acreditar numa história dessa. Ela disse, mamãe, eu vi. Ah, minha filha, tá certo, você viu. Ótimo. Eu vi Nossa Senhora. Ah, minha filha, tá bom, já acreditei. Ela disse, mamãe, eu vi Nossa Senhora. Aí começou a contar detalhe por detalhe. Aí com os detalhes, a mãe começou a ficar assustada. Porque ela não tinha como uma criança daquele criar um universo tão complexo daquele. Aí a mãe toma um susto e vai, claro, procurar a mãe da Lúcia. Para o azar da Lúcia, né? Tadinha. Aí volta a apanhar, para apanhar. E assim, a Lúcia vai ficar entre 13 de maio a 13 de junho, sob uma pressão de surras constantes. A esperança da mãe é que a filha gostava muito de festa. E o grande padroeiro de Portugal seria? Santo Antônio. 13 de junho, Santo Antônio. A festa que ia achar que ia fazer. Ia coincidir com a segunda aparição de Nossa Senhora. O mais fundamental para nós é que aquela senhora veio do céu e falava coisas do céu. E Lúcia e os meninos entenderam isso. O mais importante da gente vir aqui para Fátima é saber que Nossa Senhora fala coisas do céu. Como lá no diz o Evangelho de João, quem do céu fala coisas do céu, não coisas da terra. Que o mais importante é que aprendemos a vir aqui para Fátima para falar com Nossa Senhora como os meninos fizeram, sobre as coisas do céu, sobre a nossa vida eterna, sobre um caminho de conversão autêntica que nos leve para o céu. É esse o assunto que Nossa Senhora veio conversar com as crianças. E foi para isso que viemos para cá. Amém.